Fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou continuar o quadro mais 20 curiosidades sobre Dragon Ball. Essa que é a parte 23. E pra quem não viu da parte 1 até a 22, sim, não vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque demora muito e tá ficando chato, já tô cansado. Sei que vocês gostam, que vocês gostam de dar risada, mas não, chega. 1 a 22, beleza? Pra quem não viu, eu vou deixar o link com a playlist no comentário fixado, beleza? Então vê lá. Falado isso, então, vamos começar! I'm Saiyajin, o orgulho é tudo! E na parte 22 eu parei na curiosidade 440, então aqui eu vou continuar a contagem, beleza? Então vamos lá. E nós já estamos acostumados a chamar em Dragon Ball os androides de androides, normal. Só que há dois deles que não são exatamente androides, que no caso é o 17 e a 18, porque eles são humanos modificados. E por conta desse detalhe, a nomenclatura correta para eles é ciborgues, já que ciborgues são uma mistura entre humanos e robôs, no caso, humanos com modificações robóticas. E é por conta disso que a nomenclatura correta para eles é ciborgues e não androides. Inclusive tem dublagens que chama de ciborgue, eu acho que é de Portugal e da Espanha que é assim. E a equipe de produção de Dragon Ball GT explicou o motivo dos Guerreiros Z não aparecer com frequência durante a obra. Até porque a gente pode reparar que Antia, Tenshinhan, Mestre Kami, Caos, Yajirobe e por aí vai, aparecem com muita pouca frequência. E o motivo disso acontecer é que o GT seria mais curto do que o Z, teria menos episódios. E por conta disso, tendo que focar muito mais em outros personagens mais importantes, que no caso são os vilões. Então a equipe de roteiristas focava muito mais nos vilões, como é que eles seriam, os pensamentos, as falas, as lutas, dando muito pouco foco para os outros personagens. E tendo muito pouco tempo para trabalhar os protagonistas, tanto que aparecia muito mais o Goku, Trunks e a Pan. E é por esse motivo que os Guerreiros Z não apareciam no GT, tinha um foco muito menor em cima deles, então quando aparecia era algo muito rápido e até muito raro. E existe uma teoria de que a roupa azul que o Gohan usou na saga Buu foi uma inspiração e referência a Tite, que também usou uma roupa azul com detalhes vermelhos durante o Dragon Ball clássico. E essa teoria até que se encaixa bem, tá? Porque eles são mãe e filho, e tem essa referência aí, com a cor da roupa azul e vermelho, é realmente interessante, mas para o anime, porque no mangá as cores são diferentes. O Gohan usa uma roupa roxa com detalhes laranjas, muito mais puxado para um Piccolo e Goku. Porém, se você for levar em conta unicamente o anime, isso pode ser verdade. Até porque se você for comparar, você vai ver que as cores e detalhes são bem semelhantes. Então pode ser sim que a Toei olhou e fez referência. E o Bojack e a sua gangue são vilões do filme Dragon Ball Z, a batalha entre os dois mundos. E lá não tem informações sobre a raça deles, porém, tempos depois, na Daishin 6, foi dado mais informações sobre eles, onde é dito que eles vieram do planeta Era, e o nome da sua raça é Eradins. E um consenso comum que sempre é dito é de que o Freeza nunca treinou, até porque o próprio já confirmou isso. Porém, essa é uma afirmação meio que errada, ou na verdade mal interpretada, porque assim, dizer que o Freeza nunca treinou em sua vida pra nada é meio mentira, porque a gente vê que ele sabe voar, lutar em alta velocidade, inclusive lança ataques de Ki. Ele lança lá Death Ball, Supernova, Ataca Laser, Kian-San, e para ele saber o mínimo dessas técnicas, tem que saber pelo menos controlar e lançar ataque de Ki. E para isso ter acontecido, ele tem que ter passado por um treinamento. Isso aqui eu acho que tem que ser óbvio. Ele tem que aprender a controlar o Ki para poder voar, lançar ataques, ou então ele nasceu já sabendo fazer Death Ball, Supernova, Ataque Laser, que eu acho bem improvável. Então tipo assim, treinar, ele treinou. O correto seria, ele nunca treinou para poder ficar mais forte e aumentar o poder. Aí beleza, pode ser verdade. Nunca treinou para poder aumentar a força e ficar mais forte, ok. Mas nunca treinou nada para voar, ataque de Ki é algo improvável. Então dizer que o Freeza nunca treinou na sua vida é uma frase errada. O correto seria, o Freeza nunca treinou para poder aumentar o seu poder. Aí seria realmente o correto.
E a criação do nome dos personagens Babidi, Bibidi e Majin Buu foi uma inspiração no filme da Cinderela. Isso aconteceu enquanto Akira escrevia Dragon Ball e sua esposa assistia o filme da Cinderela. E tem uma parte do filme que a bruxa lança o feitiço em que ela fala Babidi, Bibidi, Majin Buu. O Akira, que estava por perto, ouviu isso e criou os personagens com esse nome, assim, criando o Babidi, o Bibidi e o Majin Buu. E existe uma piada ou então um meme de Dragon Ball, que é o Goku falando: como você quer morrer, Genkidama ou Sol? E dá a entender que o Goku matou muitos personagens na Genkidama ou no Sol. E sobre a Genkidama eu vou falar na próxima curiosidade, calma aí. Porém o Sol é diferente, porque só morreram 3 personagens no Sol em Dragon Ball, que foi Cooler, Broly e o Baby. E somente esses 3 personagens foram lançados no Sol em Dragon Ball. E se for contar quem o Goku realmente matou ao jogar no Sol, foi somente o Baby. Até porque o Cooler sobreviveu ao ataque no Sol, e já o Broly foi muito mais de Gohan e Goten. Goku deu uma ajudinha ali, mas foi mais os dois. Então assim, quem o Goku realmente matou diretamente foi só o Baby jogando no Sol. E já que eu citei as mortes feitas no Sol, agora vou citar as mortes feitas pela Genkidama. E aqui tem um efeito Mandela, as pessoas pensam que foram muitas mortes, foram umas 10, 20, 50. Na verdade foram somente 5 mortes, no qual foi Dr. Willow, Turles, Slug, Kid Buu e Omega Shadow. E um asterisco para o Android 13, porque o Goku fez a Genkidama, mas não lançou, ele absorveu ela. Então ele não a usou para matar diretamente, absorveu ela como ajuda, então tá aqui com um asterisco. Mas no caso de morte direta foram somente 5, como eu citei, Dr. Willow, Turles, Slug, Kid Buu e Omega Shadow. E durante a saga Cell de Dragon Ball Z, o Gohan recebe uma festa de aniversário de 11 anos. E essa festa foi feita porque o Gohan fez 11 anos como estava treinando há do tempo, já que lá passou acho que 10 meses. Então ele fez 11 anos segundo o anime, porque no mangá isso aqui não acontece. E se você for ler o mangá, você vai ver que não tem festa alguma feita para o Gohan, para comemorar os seus 11 anos. Isso aqui acaba criando um problema para a próxima saga. Eu já até falei sobre isso, alguma curiosidade aqui, alguma parte comentei, que é a idade do Gohan, que na saga Majin Buu ele começa no mangá com 16 anos e no anime com 18 anos. E essa confusão de idade só ocorreu porque a Toei colocou esse aniversário do Gohan de 11 anos na versão do anime, coisa que não tinha no mangá. E além de Dragon Ball, Akira também trabalhou no jogo Dragon Quest. E na animação desse jogo tem um personagem que lembra um pouquinho o Trunks, um pouquinho só, que no caso é o Adonis. E não tem como, você olha pro Adonis e você vê o Trunks. É o cabelo, é o olho, é o rosto, é a espada, é realmente idêntico. Foi uma inspiração clara do Adonis em relação ao Trunks. E o Arinasa é aquela fusão de robôs do universo 2 no Torneio do Poder, no qual criou um monstro gigantesco e bem forte, no qual precisou do Goku, do Vegeta, do Gohan, do Freeza, todo mundo junto ali para derrotá-lo. Porém, isso foi somente na versão do anime, porque no mangá ele é muito fraco. E no mangá ele teve apenas alguns segundos de fama. Ele apareceu, tomou um golpe da Kale e foi eliminado. E foi só isso. Então acaba que tem essa diferença. No anime ele foi mais trabalhoso, ele apareceu no final lá, bem forte, demorou a cair da arena. No mangá foi só um toque, caiu e tchau. E no capítulo 480 do mangá de Dragon Ball tem um momento engraçado aqui, que é onde o Akira aparece e quebra a quarta parede. E o contexto é que o Trunks e o Goten estão fazendo a fusão várias vezes e repetindo painéis. Então o Kuririn aparece e fala: o que o Toriyama tá fazendo? Esses painéis só podem ser cópias um do outro. Aí o Toriyama ele aparece, o Toribot, né, e fala: ei, espera aí. Então, senhor editor, não precisa cobrar pra essas páginas não, tá de boa, tá ligado? É uma piada aqui interna entre o Akira e o editor, porque ao fazer a fusão repetiu muitos painéis, então foi uma piada aqui interna sobre isso. Mas acabou sendo bem legal pra poder quebrar a quarta parede. E os Cybermen receberam recentemente mais um reboot sobre a origem deles. Porque tudo começou como sendo criados por cientistas,
no qual planta a semente no chão, eles nascem. Começou assim, mas depois isso foi mudado. Eles eram na verdade uma raça de um planeta, e os Saiyajins invadiram o planeta, conquistaram eles e escravizaram para ser guerreiros dos Saiyajins, servos deles. Só que então, recentemente, em Dragon Ball Daima, isso foi rebutado novamente, onde agora eles são, na verdade, criados pela feiticeira Maba, e eles são vendidos a estrangeiros que vão até o mundo Makai, e basicamente é isso agora. E das 3 versões, qual você prefere? A primeira, a segunda ou a terceira? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E nas concept art feitas pelo Nakatsuru, dá pra ver os rascunhos do primeiro visual que ele fez para o Baby. E não tem muitas diferenças para a versão final, ele tá somente mais simples, mas acabou que ele foi descartado para a versão mais aprimorada que veio futuramente. E ainda sobre as versões descartadas do GT, nós temos agora o personagem Omega Shadow. E o Omega Shadow tem essas versões aqui do rosto dele que realmente é bem estranha, é bem esquisita. Não dá pra ver uma qualidade boa porque a imagem não tá tão boa assim, mas dá pra notar que realmente tá bem estranho ali o rosto dele na versão anterior. Já essa versão aqui do corpo dele tá até bem próximo da versão final, ele tá somente mais fraco, né? Parece estar menor de altura, menos músculo, menos espinho. Na versão do anime ele tá bem maior, mas a base aqui é quase a mesma. E essas que são as primeiras versões criadas do Omega Shadow. E existe aquele famoso episódio especial onde o Bardo, que volta no tempo, luta contra o Shield, consegue o Super Saiyajin, porém essa aqui é uma história filler, porque tem muita gente que pensa que isso aqui é canônico, porém não é. Na história canônica, o Bardo que morreu para o Freeza e acabou ali. Ele nunca voltou no tempo, nunca lutou contra Shield e nunca conseguiu o Super Saiyajin. Isso aqui é uma história paralela, não faz parte do canônico. E na história do jogo Dragon Ball Online, feito pelo próprio Akira Toriyama, que se passa no futuro, no ano 1000, nesse período todos os terráqueos sabem como é que se utiliza o Ki. Isso devido a um livro que o Gohan escreveu. E o Gohan se tornou um escritor muito famoso devido ao livro que ele escreveu ensinando como é que se utiliza e manipula o Ki. E dessa forma mudando e ajudando o mundo como a mãe dele queria, utilizando livros e estudos e não força bruta com luta. E uma curiosidade engraçada é que em todo Dragon Ball Z o Vegeta nunca viu o Shenlong, porque toda vez que o Shenlong foi invocado, o Vegeta nunca estava por perto. Ele só viu o Porunga, mas nunca o Shenlong. E a primeira vez que o Vegeta viu o Shenlong foi somente no final de Dragon Ball GT, e no canônico foi somente em Dragon Ball Super. E eu devo ser o primeiro e até o único a falar sobre isso aqui, porque eu, como um fã de Poderoso Chefão, já vi 500 milhões de vezes. Tem algo que eu sempre reparei, mas nunca falei com ninguém, que é um detalhe interessante. Toda vez que eu escuto a música do Freeza em Namekusei, eu lembro na hora da música tema de O Poderoso Chefão. Então escuta aí e vê se realmente parece ou é a loucura da minha cabeça. E eu não sei vocês, mas me lembra muito o tom e a melodia da música, eu acho elas muito parecidas. Até porque o trejeito que o Freeza tem no anime principalmente, é muito essa vibe Don Corleone, ele fica lá sentado no trono dele, tomando vinho, todo frio, calculista, então assim, ele lembra realmente um pouco o Don Corleone. Essa musiquinha aqui, não me engano, eu acho muito parecido. E pode ser realmente que a Toei fez inspiração ou foi somente coincidência. E quando se fala em filme live action de Dragon Ball, o que vem na mente é ele, aquela bosta de Dragon Ball Evolution, aquela merda, aquela porcaria, que lixo. Porém, sabiam que há outros live actions que não são oficiais, né? No caso, não tem autorização oficial, é algo feito ali
no submundo, e o mais incrível que possa parecer, eles são muito melhores do que o Dragon Ball Evolution. O que não é muito difícil, não é um mérito muito grande ser melhor que aquilo, qualquer coisa melhor que aquilo, porém, fazendo aqui as devidas proporções, eles são até interessantes. E aqui no canal eu trouxe até 2 deles, um que é um tailandês e o outro que é um coreano. E esses filmes são muito engraçados. Olha esse Olong aqui, velho. E olha esse Puol, que é um fantoche fumando cigarro. É bom pra caralho. Então assim, quiser ver que no canal tem vídeo sobre eles. E também tem uns que são mais sérios, são mais legais. Tem aquele que é o do Gohan do Futuro contra os androides, que é o Luz da Esperança, acho que é Light Hope, que é feito no YouTube aí, que tem um vídeo aí que é muito maneiro também. Então tem uns que realmente são muito bons. E é algo obscuro de Dragon Ball live action feito por fãs, que tem a sua qualidade ali e o seu entretenimento. Então é isso, tá aí mais 20 curiosidades sobre Dragon Ball. Essa aqui foi a parte 20, o que eu esqueci 23, e a parte 24 eu trago em breve, então é isso. Muito obrigado por assistirem, até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!